Olha só, nós vamos chamar Ricardo Levi, que é fundador e criativo e chairman da Oly. Isso aí, Oly. Vou chamar a Bia Diniz, que é CEO e fundadora da Cruzando Histórias. Bem-vinda, Bia Diniz. Vamos chamar André Stepan, ele é Head Comercial Digital, Estratégia, Novos Negócios do Corinthians. Timão, vai Timão! Vai Corinthians! Bem-vindos, o palco é seu, querido. Obrigada. Gente, eu não sei nem se é boa tarde ou boa noite, a gente está aqui no escuro. Boa tarde, boa noite, obrigada por estar aqui. Obrigada, meninas, por estar aqui junto comigo. A gente acabou de sair de um painel que eu achei super interessante, que estava falando sobre a liderança feminina no esporte. Hoje eu ocupo um cargo, eu sou Head de Ativação Comercial do Botafogo, de um time de futebol, onde majoritariamente é liderado por homens, né? Então, quando eu entrei no Botafogo, me apresentaram um projeto chamado Hora Delas, que a gente começou a costurar esse projeto desde que a gente virou SAF, né? E esse projeto, ele tinha o intuito de atingir o futebol feminino. E aí a gente pensou o seguinte, gente, eu vou fazer uma coisa só para o futebol feminino? Não, eu preciso fazer uma coisa para todas as mulheres. Então a gente deu um passo para trás para poder construir uma narrativa que envolvesse em todas as mulheres. E aí, durante esse projeto, eu estou 3 anos no Botafogo, a gente vai vendo diversas dificuldades enfrentadas pela mulher, que vai desde chegar até o estádio, de entrar num estádio, de poder assistir um jogo de futebol, de não ouvir uma piadinha do seu coleguinha do lado falando que, mas ela veio de short, ela está me provocando. E aí, essas coisas todas, você começa a vivenciar isso tudo dentro de um time de futebol e você começa a entender que você pode ir além, né? O futebol, ele é um canhão. A gente tem uma possibilidade de atingir uma massa muito grande. E esse ano, especificamente, no mês de agosto, a gente teve uma questão que foi muito profunda, e foi por isso que eu liguei para o meu amigo Levi, que a gente teve uma história que todo mundo ficou sabendo, né, porque foi bem noticiada, ainda bem que foi bem noticiada, que foi sobre aquela menina que levou 61 socos dentro de um elevador. Aquilo me pegou no estômago, e a gente estava dentro do mês de agosto Lilás, justamente um mês que fala sobre a conscientização da violência doméstica. E eu pensando, o que a gente poderia fazer para conscientizar as pessoas que não se deve fazer isso, gente. Meu filho outro dia me perguntou, mas mamãe, por que o homem bate na mulher? O que eu explico para ele? Como é que eu falo para ele que não se faz isso? E aí eu liguei para o Levi e falei assim, Levi, me ajuda. O Levi, ele hoje trabalha comigo no Botafogo, porque ele é agência da Centrum, a marca que hoje ocupa as mangas da camisa do Botafogo. E ele foi muito sensível nesse momento, porque na mesma hora a gente falou sobre a questão do elevador, ele falou, Paula, me dá uns minutos. E ele simplesmente voltou com uma ideia genial, que eu espero que atinja as pessoas aonde a gente tem que atingir, porque isso não pode acontecer. Então, eu vou pedir para rodar o vídeo da ação, para poder vocês terem mais ou menos uma noção do que eu estou falando. E se no futebol todo número importa, decidimos dar novo significado a M's. Repararam nos números da camisa do Botafogo? A numeração das camisas virou um grito visual, redesenhada a partir de radiografias reais de mulheres agredidas. Cada jogador carregou nas costas a dor das vítimas e as marcas da violência não puderam ser ignoradas. E atenção ao que o Botafogo faz, olha essa ação. Sem mídia paga, alcançamos 36 milhões de pessoas. O Botafogo lançou uma campanha, foi muito legal. E campanha na camisa do Botafogo. Excelente essa campanha, forte, muito é verdade. Hora delas. Hora delas. E o mais importante, vítimas descobriram como pedir socorro. Os números não mentem, ossos quebrados também não. Não tem jeito, eu ainda me emociono toda vez que eu vejo, porque eu acho que é muito forte, sabe? E o Botafogo, ele de verdade, ele se preocupa com isso. Hoje a gente tem uma delegacia da mulher dentro do Newton Santos, e a gente começou a fazer um projeto de educação.
E eu costumo falar que eu fico feliz de verem homens sentados aqui, porque eu não posso falar só com as mulheres, né? Muitas vezes os homens nem sabem o que eles estão fazendo. Então, eu vou passar a palavra para o Levi, para ele explicar um pouquinho de onde que ele puxou essa ação. E daqui a pouquinho a gente volta para poder falar mais um pouquinho. Obrigado. Eu acho que, assim, se você se emociona, você sabe que eu também sou chorão. Então, eu me emociono muito também com essa campanha. Eu acho que até fiz, depois que a gente lançou a campanha, um post falando isso. Acho que foi a primeira campanha que me fez chorar. Nunca tinha desenhado uma campanha que tinha feito, de fato, chorar. Porque, de fato, quando a gente vai... toda a campanha, ela nasce de muito estudo, a gente pode ter uma ideia ali relativamente rápida, mas depois, para o desenvolvimento da campanha, a gente precisa sempre estudar bastante, ouvir, você precisa se colocar no papel de quem você quer falar. Eu sou um homem, então, assim, eu sei o quanto eu sou privilegiado dentro da sociedade, eu sei, assim... que eu posso ir em qualquer lugar, eu posso estar em qualquer lugar, que eu não vou ser assediado, eu não vou ser importunado, mas essa não é a realidade para as mulheres. Então, eu acho que quando a Paula me ligou e a gente estava, de fato, no meio daquele caso tenebroso de uma mulher que levou 60 socos dentro de um elevador, que teve múltiplas fraturas na face, a gente falou, cara, eu preciso de alguma forma... transmitir essa dor, essa revolta para a camisa do Botafogo. Então, eu acho que assim, essa foi a proposta que a gente trouxe. Então, a gente começou a estudar e falou, poxa, por que a gente debate tantos os números do futebol? Por que a gente debate tantas estatísticas em campo? Mas a gente ignora ainda as estatísticas da violência contra a mulher. Então, até estava conversando com a Paula, com a Bia, com o André agora há pouco, e a gente estava falando isso. Tem um dado da Organização Mundial da Saúde que mostra que de cada 3 mulheres, uma mulher vai ser vítima de violência ao longo da vida dela. Isso a gente está falando de um grupo de 700 milhões de mulheres. É muita gente. Então, assim, eu sou pai, eu tenho uma filha. Então, assim, de 3... minha filha tem 33% de chance de sofrer violência física ou sexual, a gente está falando. Eu não estou falando de violência patrimonial, não estou falando de outros tipos de violência. Então, assim, é um absurdo que, de fato, a gente precisa combater, a gente precisa conscientizar, a gente precisa falar, e eu acho que foi exatamente essa proposta que a gente trouxe para a campanha. A gente... falei isso com a Paula, a gente tem usado isso em alguns materiais, a gente queria, de fato, um grito visual contra a violência contra a mulher, e foi isso que a gente propôs. E eu acho também que um outro estudo que é muito interessante a gente falar sobre é que a violência em dia de jogos aumenta 38%. Ou seja, meu time está perdendo, eu fico com raiva, eu vou para casa, eu desconto na mulher. Então, isso também fez com que a gente trouxesse esse assunto para dentro do futebol, né? Onde a gente pode falar sobre isso? Dentro do futebol, né? Então, também foi um outro dado que a gente também achou muito interessante trazer. E tem acho que dentro das nossas pesquisas, outro também que foi muito importante, que a cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. Então, a gente também, quando levanta esse dado, a gente começa a olhar para esse cenário e falar, cara, a gente não pode ficar quieto. 2 minutos. A gente vai falar 40 minutos aqui com vocês. 2 minutos. Isso causa um choque impressionante. Então, é esse choque que a gente queria que todo mundo tivesse, sabe? De virar e falar assim, eu não posso ser testemunha de uma coisa acontecendo do meu lado, que muitas vezes acontece do nosso lado e a gente não sabe o que fazer. Exato, exatamente isso. Então, assim, eu acho que a campanha, ela nasce disso. E uma coisa nessa campanha que foi muito importante, e eu vivenciei isso ao lado da Paula, era para quem a gente mostrava a campanha, especialmente as mulheres que viam a campanha, elas choravam. Todas elas choravam. E eu falei, cara, a Paula chorou. Assim, no primeiro momento que eu mostrei para a Paula, ela começou a chorar. Eu falei, meu, desculpa. Eu tive que aprovar com a diretoria toda do Botafogo. Toda vez que eu lia, eu chorava. Eu lia, eu chorava. Eu falei assim, gente, eu não vou conseguir passar isso adiante. Ainda bem que a gente conseguiu, né, Levi? Conseguimos. E de fato era isso. Eu via que as mulheres ficavam muito
de fato ali envolvidas com a campanha despertavam uma emoção muito grande dentro delas, então acho que isso mostrou o quanto a campanha também estava sendo assertiva, e os homens eles ficavam um pouco consternados, eles olhavam e falavam, cara, mas isso é forte. Sim, é forte, porque é o que as mulheres vivem. Os jogadores me perguntaram. Os jogadores vieram me perguntar. Então, assim, eu acho que a gente atingiu o que a gente gostaria de ter atingido, né? A comunicação, né? De dizer, mostrar o problema. Agora cabe a gente construir como solucioná-lo, né? Então, eu vou passar a palavra agora para o André, porque eu trouxe o André aqui, porque o André, quando eu vi o que o André fez no Corinthians, eu virei e falei assim, gente, se todos os clubes tiverem atenção para essa situação, eu acho que a gente vai conseguir transformar, sim, a sociedade. Então, vou passar a palavra para o André, que ele também fez uma ação muito legal agora, nesse mês passado. Aí. Obrigado, Paula. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. E, Paula, obrigado pelo convite para estar aqui, de falar um tema tão importante e que tem tanta aderência também com o DNA do Corinthians, né? O Corinthians é um time que, historicamente, ele é envolvido em causas sociais e utiliza muito o esporte, como transformador social. Então, vou passar, são 5 slides, coisa rapidinha, mas para vocês terem uma ideia, vocês vão descobrir aqui que eu sou noveleiro. Antes de entrar no slide, vou passar um pouco do contexto para vocês. Eu trabalhei no Corinthians entre 2012 e 2020, liderando a equipe de conteúdo. E entre 2012 e 2020 a gente utilizou várias oportunidades, e o digital proporciona muito isso, né? De enxergar várias oportunidades que estão fora do seu ambiente para você colocar a sua marca e, no melhor dos mundos, como foi aqui, embarcar alguma causa social que mereça muita atenção. Ou seja, você usa um assunto externo para jogar a luz sobre um assunto importantíssimo. Aqui a gente trouxe, na semana entre 13 e 17 de outubro, foi uma semana em que o Brasil reviveu uma pergunta que marcou uma geração e que deve ter marcado essa nova, embora essa galera mais nova seja menos adepta da TV aberta, quem matou Odete Roitman. Então a gente começou a pensar como a gente ia colocar a marca do Corinthians nesse tema, e a Paula comentou um dado que é o aumento do número de violência contra as mulheres em dias de jogos, especialmente no dia que a gente teve a ideia. A gente teve um papo muito inspirador com uma mulher, que é uma das 3 que participa aí na campanha, ou do lançamento da campanha, e ela trouxe, em 5 minutos de conversa, assim, foi muito inspirador. Ela trouxe dados muito alarmantes sobre o aumento da violência em dias de jogos de futebol. E a pergunta estava na nossa cabeça, quem matou Odete Roitman, é o último capítulo da novela, vai ter uma baita audiência, o Brasil vai estar falando sobre aquilo, de que maneira a gente vai entrar na conversa? E aí veio o estalo, a ideia de utilizar quem matou, né, que é a pergunta, quem matou Odete Roitman, para jogar luz em cima do feminicídio e mostrar dados também alarmantes, que o Brasil, por exemplo, é o 5º país do mundo em número de feminicídios, com uma média de 4 mulheres por dia. Então, a gente está falando em uma mulher morta por causa do feminicídio a cada 6 horas. Aqui a gente lançou a campanha com 3 vídeos no dia 15 de outubro, em redes sociais, à tarde. São vídeos da Negrali, da Luísa Trajano e da Alessandra Negrini. Todo mundo quer saber quem matou Odete Roitman. Mas hoje o Corinthians tem uma nova pergunta. Uma que, infelizmente, é real. Quem matou Joana? Quem matou Maria? Quem matou Paula? Essas perguntas estão estampadas na camisa do Corinthians neste jogo para chamar atenção a um problema grave. O Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Só em 2024 foram 1.492 mulheres mortas, cerca de 4 por dia. Que chegue o dia em que quem matou seja só uma pergunta de novela e não uma pergunta da nossa triste realidade. Gente, eu recebi um convite do Corinthians para falar sobre um assunto muito sério. Todo mundo quer saber quem matou Odete Roitman. Mas hoje o Corinthians traz uma nova pergunta, uma que infelizmente é real. Quem matou Maria? Quem matou Joana? Quem matou Paula?
Essas perguntas estarão estampadas na camisa do Corinthians no jogo de hoje, para chamar a atenção a um problema grave. O Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. É muito triste isso. Todo mundo sai perdendo. Só em 2024 foram 1.492 mulheres mortas, uma média de 4 por dia. Eu espero que chegue um dia, com a ajuda de todos vocês, que a pergunta sobre quem matou seja apenas uma pergunta de novela e não uma pergunta sobre a nossa triste realidade. Muito obrigado, Corinthians, por fazer esse movimento tão importante. Aí, depois dos vídeos de lançamento, a gente passou para os dados em rede social. Então, a gente começou a pensar que não bastava só falar dos dados mais alarmantes, né, que é o alto número de feminicídios no Brasil, mas também trazer mais informações sobre a violência contra a mulher. Isso veio num post em sequência em todas as nossas redes sociais. E aí, por fim... E aí, por fim, a pergunta foi estampada, ou as perguntas, porque foram 22 nomes femininos estampados nas camisas. O Corinthians, no jogo contra o Santos, no Campeonato Brasileiro, no dia 15 de outubro, usou na barra frontal da camisa. E o jogo aconteceu com transmissão da TV Globo também, depois da novela. Então, assim, a comunicação encaixou 360. Parabéns, eu fiquei encantada com a ação de vocês. E agora eu acho que para poder dar uma resumida sobre isso tudo que a gente vem falando, porque uma coisa é a gente pegar e trazer à luz o problema, né? A gente jogou no ventilador o problema, todo mundo está sabendo do problema. O que a gente tem que fazer? Quais são os próximos passos, né? A gente só vai falar sobre isso de novo no mês de agosto do ano que vem? O que a gente pode fazer? Então, pensando nisso, a gente se juntou com a L'Oréal Paris, com a L'Oréal Paris e a Cruzando Histórias, que é uma ONG, para poder a gente fazer um processo educacional, né? Então, eu vou passar a palavra para a Bia, ela vai explicar um pouquinho o que elas têm feito, né, no projeto junto com a ONG, para poder vocês entenderem um pouquinho melhor quais são os próximos passos. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui contribuindo, né? 2 campanhas muito grandes, onde elevam a nossa consciência sobre o tema. Acho que ambas campanhas são de conscientização, que são muito importantes, e a gente vê, especialmente Agosto Lilás, agora em novembro a gente tem os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Então, são períodos, né, onde a gente escuta falar muito sobre os números, as estatísticas, enfim. As campanhas também são muito ilustradas, e aqui temos 2 exemplos, né, de violências graves. No caso da campanha do Botafogo, né, acho que um comentário rápido, esse nos emociona e nos choca, porque a violência que acontece no dia a dia, aos nossos olhos, o tempo todo, ela é muito naturalizada, porque mas foi só um empurrão, mas ele só gritou, mas só foi estúpido. Então, a gente coloca muito no lugar do só, né? Foi só um tapa. Agora, 61 socos é inegável. Isso choca, né? Então, sai daquele lugar de, foi só, não, porque tem essa tendência, né, da sociedade de minimizar a violência contra a mulher. Mas foi só isso, mas ele estava com ciúmes, aí ele só gritou, ele só foi uma briga, já deu tudo certo, já se resolveu. Agora, 61 socos, não tem como dizer que não foi, que não aconteceu. E isso choca, né? E esses dados, eles aparecem porque as pessoas vieram à tona. Fora aquelas que não falam, porque, assim, de novo, eu tenho vergonha. Imagina, meu marido me bateu, imagina, meu namorado me espancou. Como é que eu falo isso para as pessoas, né? Então, esses números são de pessoas que falaram, fora aquelas que não falam. São dados, né, de novo, né, aqui uma violência física gravíssima, uma campanha construída em cima disso, e o feminicídio, por sua vez, que é o pior dos cenários, né, o lugar final, que é a morte da mulher.
Mas o que a gente vê acontecer no dia a dia, tanto para chegar numa situação de uma violência grave, quanto num feminicídio, a violência não começa ali. Ela não começou naqueles 61 socos. Naquela relação, com certeza, já tinham muitos indícios, né, de violência para chegar numa situação de morte. Né? Hoje também eu estava assistindo Bom Dia Brasil, apareceu também uma menina de 18 anos que foi até um motel com um rapaz e foi esfaqueada, várias perfurações, foi morta. Mais um caso de feminicídio, né? Mais um caso de feminicídio. Então, essas violências graves, elas não saltam os olhos, elas têm espaço na mídia, mas aonde começa? E na sutileza. E a violência, que eu falo que é a poeira, porque poeira é invisível, a gente não vê. Né? Então, só quando a gente passa a mão, só quando a gente realmente vai limpar aquilo que a gente enxerga. Mas a violência moral, a violência psicológica, o assédio, né? Eles trouxeram também dados aqui de uma mulher, a cada 3 mulheres, uma vai sofrer violência ao longo da vida, a cada tantos minutos uma mulher sofre violência. Mas quando a gente olha para o assédio, que é uma violência muito popular, é uma mulher assediada por segundo no Brasil. É por segundo, gente. Então, enquanto eu estou aqui falando, quantas? Né? E, de novo, assédio é aquele mais popular, é o dia a dia, aquela coisa que, colocou a mão, encostou, ou aquele olhar invasivo, né, que deixa a gente ali desconcertada. Acontece de muitas formas, a todo tempo, em todos os lugares, com todas as mulheres. É claro que, com as mulheres em maior vulnerabilidade, acontece mais. Então, quando a gente olha para mulheres negras, mulheres trans, a violência acontece com muito mais frequência, né, e com muito mais intensidade também. Como eu estava dizendo aqui no início, né, acho que eu queria fechar em relação a esses dados, né, mas são 2 campanhas de conscientização que são muito importantes e a gente vê ganhar força, especialmente nesses 2 períodos do ano, né, agosto e novembro. Porém, é importante educar, porque sem a educação a gente não tem mudança. A gente pode até elevar o nosso nível de consciência em relação ao problema, porém, se a gente não educa como não fazer, ou o que fazer quando está acontecendo, porque aí a gente vai ter uma transformação social, né? E aí entra esse projeto que a gente está difundindo aqui no Brasil, né? Cruzando Histórias, é a ONG que eu fundei e sou diretora. Nós somos parceiras de L'Oréal Paris há 4 anos. A L'Oréal Paris é a maior marca de beleza do mundo, é uma marca que está presente em 48 países, e a L'Oréal fez uma pesquisa há 5 anos perguntando para as consumidoras qual é o maior desafio que você enfrenta no dia a dia. E a resposta foi, em primeiro lugar, assédio. Então, por conta disso, a L'Oréal Paris desenvolveu, né, uma metodologia onde ajuda as pessoas a identificar e a intervir numa situação de assédio ou de importunação. E aí, mulheres, especialmente, a gente sabe que assédio e violência, a gente também pode acontecer com os homens, né? É muito frequente também, a gente estava conversando lá atrás, acho que a gente não chegou nesse ponto, mas é muito frequente também homens relatarem situações de assédio. É mais difícil falar sobre, mas os homens têm mais dificuldade de falar sobre, mas também acontece. Mas, estatisticamente, a gente sabe que acontece infinitamente mais com as mulheres e que leva à morte, né? Uma violência pequena que pode levar à morte, muito diferente do que acontece com o público masculino, né? Então, a gente ajuda nessa metodologia que Stand Up traz, que é o nome do projeto, ajuda a identificar e intervir. Eu, como vítima de assédio, de importunação, várias vezes, né, infinitas vezes, todas as mulheres aqui têm histórias, no plural mesmo, né, para contar, porque são muitas histórias. Acho que um sentimento, além do medo, da repulsa, do nojo, da insegurança que a gente sente, do desconforto, acho que um sentimento muito presente nos relatos de assédio e de importunação é a solidão. Está acontecendo mesmo num lugar lotado e a gente se sente sozinha. Mas ninguém viu, né? A gente procura ajuda com os olhos. Eu lembro de um primeiro caso, assim, quando eu tinha 15 anos, um ônibus lotado, e eu lembro que eu olhava para as pessoas para ver se alguém enxergava o que estava acontecendo. E mesmo num lugar lotado, eu não obtive ajuda, né? As pessoas estão sempre distraídas, hoje em dia muito mais, porque a gente fica no celular o tempo inteiro, a gente não olha o que está acontecendo em volta. Então, stand-up é um chamado para que a gente levante-se enquanto cidadão. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode só ver e desviar o olhar, fazer que não é com a gente, não tenho tempo para isso, não vou me meter porque vai piorar. Mas ajudar a gente a identificar o que é o assédio, né? Onde que ele está acontecendo, como que ele acontece e, principalmente, o que eu posso fazer para ajudar. Né? Então, traz uma metodologia muito simples e muito eficaz de como que a gente interfere naquele momento de assédio, de importunação. E aí a gente está levando esse treinamento para os Jogos do Botafogo. Acho que a gente tem um vídeo, né, para passar, para mostrar um pouquinho de como que está rolando isso com o Botafogo.
5Ds, uma metodologia comprovada para intervir com segurança em situações como essas. É uma forma simples e segura de combater esse tipo de violência. Distraia e interaja com a vítima, tirando ela da situação. Você pode fingir ser um amigo, perguntar as horas ou até se colocar entre a vítima e o assediador. Delegue, encontre uma autoridade e peça ajuda. Seguranças, garçons e motoristas de ônibus podem te ajudar. Documente, fotografe ou filme a cena. Isso pode servir como prova na hora de fazer uma denúncia. Mas lembre, nunca publique esse material sem a permissão da vítima. Dialogue. Pergunte se a vítima está bem, se precisa de algum apoio e, se necessário, direcione. Fale com o assediador ou com a vítima enquanto a situação está acontecendo. Peça para ele parar e pergunte para a vítima se ela precisa de ajuda. Mas lembre-se, essa é a última opção. A segurança vem sempre em primeiro lugar. Se uma situação como essa acontecer com você, você também pode usar essas técnicas. Peça ajuda a alguém por perto ou em posição de autoridade, registre o que está acontecendo e, como último recurso, fale diretamente com o assediador. Quer saber mais? Faça o treinamento agora em standup-brasil.com. Posicione-se com L'Oréal Paris e Cruzando Histórias por espaços mais seguros e inclusivos para todas as pessoas. Esse, na verdade, é um vídeo da metodologia, então a gente está passando ele nos intervalos de jogos, dos intervalos ali no tempo, né, de intervalo de jogo, para reforçar o treinamento que a gente está oferecendo no início do jogo, no pré-jogo. Então a gente está entrando em campo, a gente fez Botafogo-Palmeiras, Botafogo-Flamengo, já foram mais de quase 40 mil pessoas, né? 40 mil pessoas já treinadas, né? Então a gente está levando aí um pocket do treinamento, oferecendo para a torcida essa possibilidade de conhecer a metodologia. O Botafogo, o Newton Santos, é uma casa que já tem ali todo um preparo para uma situação de violência, então tem a Delegacia da Mulher e todos os funcionários, acho que é importante falar, todos os funcionários do Botafogo tiveram acesso ao treinamento completo, então a gente fez uma ativação realmente assim, em camadas para a gente conseguir atingir todo o Botafogo e agora a gente está levando isso para as torcidas. A gente sabe que o ambiente de futebol é um ambiente que ainda acontece, né? Muitas situações de assédio, de violência, ainda é incômodo a presença da mulher, então muitos homens ainda atacam a presença da mulher no estádio, né? Então tem até uma pesquisa lá no Mineirão que fizeram que 30% das torcedoras que vão a jogos, elas já sofreram assédio dentro do estádio ou nas intermediações, então é um número muito alto, que compactua muito com a realidade brasileira, né? E aí acredito muito que esse processo de educação, essa proposta de educação que a gente está levando para os jogos, ela é essencial para que o torcedor entenda que ali não é lugar para fazer aquilo, né? E ele pode, sim, ao ver acontecer, fazer alguma coisa. E se a gente quer cada vez mais mulheres no estádio, a gente tem que dar segurança para essas mulheres estarem no estádio, né? Então, eu deixo aqui o convite, inclusive, depois quem quiser procurar a Bia, acho que o Corinthians já vai implementar isso na próxima vez, para poder todo mundo fazer isso, educar, né? A gente levar a educação para as pessoas. Eu acho que tem mais um vídeo aí para a gente passar, depois a gente volta a falar mais um pouquinho sobre isso. E eu acho legal falar que o mosaico que apareceu ali, que vocês viram, foi um mosaico que foi feito pela torcida, né? Então, vocês viram que são só mulheres no mosaico. Então, a gente conversou com toda a torcida organizada, explicou para eles como seria a ação e eles gostaram da ideia. Então, assim, você nota que as pessoas querem... Eu quero levar minha namorada para o estádio, eu quero levar minha mulher para o estádio, eu quero levar minha filha para o estádio, eu quero que ela goste de futebol. Então, esse ambiente tem que ser um ambiente agradável para elas estarem ali. Não pode ser um ambiente hostil, né? Então, a gente achou muito legal porque a própria torcida organizada... E a gente estava com medo, tá? A gente falou assim, meu Deus, será que a gente vai fazer isso? A torcida não vai gostar?
Não, a torcida adorou, né? Adorou ter essa possibilidade de a gente ter mais segurança dentro do estádio. Não, foi engraçado que todo mundo eu cheguei, né, no estádio para fazer a ativação e todo mundo que olhava para mim falava assim: olha, não fica nervosa porque não vão gostar, vão vaiar. Ó, não fica nervosa. Todo mundo assim, até a hora que o cara do som lá no campo falou para mim: olha, vem aqui, mas olha, não fica nervosa, tá? Se vaiarem, se virarem as costas. Todo mundo estava muito preocupado, né, de ser hostilizado pela torcida. E foi totalmente o contrário. Foi num momento, inclusive, que a torcida estava cantando muito, a torcida do Palmeiras estava cantando muito, e na hora que eu comecei a falar, todo mundo se silenciou, assim, foi muito emocionante, se silenciaram, escutaram e no final foi super aplaudido. Então foi uma surpresa para a gente, né? Como as pessoas têm esse apetite, querem aprender. Eu acho que um outro ponto interessante também, gente, é que a gente está falando de violência. Violência, independente de acontecer com uma mulher que tenha uma relação com a gente, seja irmã, filha, mãe, a violência, ela é violência com todas as pessoas que estão participando daquilo, mesmo que você desconheça aquela mulher. Você pode nunca ter visto aquela mulher na tua vida, mas ao você ver acontecer a violência, isso é violento com você também, né? Então, a gente leva sempre para esse lugar que é importante, da gente pensar, puxa, se fosse minha filha, se fosse minha mãe, se fosse minha irmã, é importante para a gente gerar essa conexão emocional, mas quando a violência acontece, independente de quem seja essa mulher, é violento para quem está assistindo, para quem está vendo. Ninguém quer ver uma violência acontecer, né? Se você está lá no estádio, de repente sai uma briga ali de casal e o cara vai para cima da menina, é mais grosso, você perde o ar, independente, você nunca viu aquela pessoa, você nunca mais vai ver, mas você perde o ar, é desconfortável, né? Então, independente de você ter uma mulher próxima ou não, é interessante que a gente construa esses espaços seguros para todas, para a gente poder trabalhar, para a gente poder estudar, para a gente poder se divertir, para a gente poder, enfim, circular. A construção de espaços seguros é uma responsabilidade nossa, enquanto sociedade, né? Acho que cada um de nós. E também, né, dentro dos ambientes esportivos, sem dúvida. Quando a gente olha também para as situações de violência que acontecem com as atletas, né, com as mulheres que estão praticando esporte, a gente também entra numa outra camada que é importante a gente estar buscando, enfim, né, não só a conscientização, mas também esse processo educativo. Então, levar os treinamentos, né, esse é um dos projetos que a gente tem na Cruzando Histórias, mas a gente leva muitos treinamentos também específicos, né? A gente entende qual que é a realidade daquele lugar e a gente constrói materiais, a gente constrói ali possibilidades, protocolos de combate ao assédio. Então, é muito interessante que a gente se mova de alguma forma pelo fim da violência contra a mulher. A gente está aí à beira de uma campanha, que é uma campanha mundial dos 21 dias de ativismo, e uma ótima oportunidade para todo mundo fazer algo, né? O esporte como ferramenta de transformação social. Eu acho que esse é o recado que a gente deixa aqui. Hoje a gente está falando sobre o assédio, a gente está falando sobre as questões das mulheres, mas a gente tem outras questões que são tão importantes quanto, que sempre que o time pode, ele tenta acolher, exatamente porque a gente sabe o poder que tem um time de futebol na hora que ele comunica com a torcida dele, né? Falar sobre o racismo é importante. Então, tem outros temas que a gente vê muitos times de futebol falando e que são importantes da gente trazer à luz toda oportunidade que a gente tiver. Eu acho que dentro do que a Bia também comentou, teve uma ação do Fortaleza já há alguns anos que foi exatamente isso. Eles colocaram uma torcedora e um torcedor na arquibancada e eles brigavam ali, o homem agredia a mulher dentro da arquibancada e aquilo estava no telão do estádio, eles fizeram na câmera do beijo e aquilo chocava o estádio inteiro. Então, de fato, eu acho que é essa percepção que você traz. A gente não está olhando só para, talvez, nossa esposa, mãe, filha, mas como as mulheres, acho que no geral, isso é muito legal. Acho que eu queria aproveitar, né, que a gente está aqui no ambiente de esporte com pessoas que estão ligadas ao esporte. O Instituto MOL lançou uma pesquisa muito interessante, com dados muito concretos também, do como o esporte pode mover ações sociais. Então, tem dados muito interessantes, assim, também de arrecadação de alimentos. Eu acho até que o Corinthians, né, tem muitas ações que vocês fazem, assim, de mobilização social, que vai para além da causa das mulheres, mas que tem no dia a dia. E eu vejo com inspiração, não sou torcedora, tá, gente? Não estou aqui puxando o saco do André, não sou torcedora do Corinthians, mas eu vejo a consistência que o Corinthians tem com a responsabilidade social através de abraçar várias causas, assim, e está sempre aparecendo para a gente, né? E isso arrasta multidões, né? Uma torcida muito grande, que é muito fiel ao clube e que está sempre engajada nas propostas que o clube coloca, né? Assim, o Corinthians tem no seu DNA, né, essa questão de transformação
de usar o esporte como transformação social. O Corinthians, numa época em que o futebol era praticado pela elite, ele foi fundado por operários. Então, assim, quebrou o paradigma desde o começo. Desde o período da minha primeira passagem pelo Corinthians em 2012, eu vejo um trabalho muito sério em responsabilidade social. A gente tem grandes campanhas, como a Sangue Corintiano, que acontecem 2 vezes por ano. Uma série de iniciativas também, a saúde da mulher. Então, assim, é rotineiro, faz parte mesmo da nossa rotina pensar em ações sociais, utilizar a ferramenta do esporte, o esporte com grande visibilidade. A gente está falando do futebol, que é o esporte mais popular do Brasil, que é transmitido em TV aberta, em streaming aberto, ou seja, tem um alcance que talvez nenhuma outra área tenha assim, de maneira tão próxima ao público final, porque a gente está falando, no fim, de uma relação passional. Então, o esporte, para mim, na verdade, assim, é um dever do esporte e dos principais players do esporte, falando em Brasil, dos clubes de futebol, fazer o esporte como um instrumento de transformação social mesmo, porque a gente tem um poder único. Por exemplo, sei lá, o Corinthians tem uma base de fãs de 55 milhões de seguidores, fora audiência de TV aberta, etc. Pô, assim, eu preciso, a marca precisa, e se isso está no meu DNA, a gente precisa se cobrar em dobro para fazer ações rotineiras, para que não fiquem só, a gente teve uma ideia muito legal aqui da Odete Reutemann e ficar nisso. Precisa ter o desdobramento com a Bia, precisa ter o desdobramento com o Botafogo mais para frente, que depois a gente conta. Não vou antecipar nada. Então, assim, falando na questão da mulher, do racismo também, assim, o Corinthians sempre se posicionou de uma maneira muito firme contra essas questões e espero que isso continue, porque, de novo, faz parte do DNA do clube e o potencial é gigantesco. É o que a Bia falou, exemplo arrasta, né? Então, quando a gente constrói a narrativa, né, ela se torna importante. Mas é importante a gente construir essa narrativa bem feita. Gente, espero que vocês tenham gostado. Nosso tempo está acabando. Eu adorei, adoro falar sobre o assunto. Acho importante, a gente precisa, sempre que puder, utilizar o esporte, utilizar esses canais que a gente tem para fazer uma boa comunicação sobre os assuntos que a gente tem na pauta da sociedade, né, para poder trazer isso à tona. Obrigada. Uma boa noite para todo mundo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Obrigada por vocês terem vindo participar do painel comigo. Obrigada. Obrigado, pessoal. Parabéns pelo painel, pela condução, Paula, queridos. Parabéns pela história, parabéns pelo vídeo. Parabéns, garoto. Vamos, né? É isso, gente. Cadê a nossa amiga? Tá lá, depois eu vou falar com ela. Você não vai escapar não, hein?